Com o aumento da frota de veículos nos últimos anos em todo o Brasil, o número de acidentes no trânsito também cresceu. Em 2018, mais de 1.300.000 pessoas morreram em todo o planeta por conta de acidentes de trânsito. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. O movimento Maio Amarelo surgiu com a proposta de chamar a atenção da população, de entidades, empresas, governos, para os altos índices de acidentes e propor medidas mais intensas para mudar esse quadro. É o que nós vamos conferir hoje aqui no Viva Voz, que já está no ar, pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem está comigo é o acadêmico de jornalismo, Bernardo Rocha. Oi, Bernardo. Oi, Liz, e boa tarde para você que acompanha o Viva Voz na Rádio Univale FM. Lembrando que você pode participar do nosso programa através do Instagram e do Twitter, @VivaVozUnivale, e curtir nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Bom, hoje nós temos dois convidados aqui no programa, o diretor de Educação para o Trânsito de Itajaí, Jackson Neri, da Câmara. Bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Lisa. Boa tarde a todos os ouvintes. Bernardo, Lisa, obrigado aí pelo convite. Também estamos com o agente de trânsito, Jonas Teixeira, que também faz palestra sobre o tema. Bem-vindo também. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Bom, vamos começar entendendo um pouco melhor essa diretoria de Educação para o Trânsito de Itajaí, o Edutran, né? Conta pra gente, então, por favor, como é que funciona, qual é o trabalho especificamente realizado por essa diretoria? Então, a Codetran ela tem duas diretorias. Uma é de fiscalização, que é responsável, né, pelas atividades, pelos eventos que tem na rua, pela fiscalização dos veículos, pelas obras, né? E nós temos a Diretoria de Educação de Trânsito, que seria outra diretoria que é responsável por toda a área de educação de trânsito, né? Campanhas com as empresas, com as escolas, levar esse conhecimento para todos. E agora que a gente entendeu um pouquinho mais sobre o Edutran, eu queria saber de que forma o Edutran utiliza o Maio Amarelo para modificar o comportamento das pessoas em relação ao trânsito. Então, a Edutran, a gente tem uma missão que é levar o conhecimento para todos durante o ano todo. Então, muitos lugares eles fazem as campanhas educativas apenas no Maio Amarelo, mas a gente já começa essas campanhas em janeiro e vamos até dezembro. Só que chega no Maio Amarelo, acaba tendo uma visão maior devido ao movimento, né, do Maio Amarelo. Então, a própria mídia em si acaba nos procurando mais e divulgando mais esse nosso trabalho. Então, nesse mês a gente aproveita a oportunidade e procuramos fazer mais serviços externos, né? Por exemplo, blitz educativa, né? Que é bem comum a gente estar fazendo. Imagino que os moradores aqui de Itajaí já tenham visto, é dificilmente quem não viu. Bacana, pra gente, a blitz sempre é aquela coisa que a pessoa fala, nossa, blitz, e agora? Vou ser preso. As pessoas temem, né? Uma sensação que às vezes a pessoa se sente acuada, enfim. O que exatamente ocorre numa blitz educativa, Jackson? Então, quando fala em blitz, a pessoa já pensa que ela já tem uma grande possibilidade de ser multada, né? Pois é. Tipo, tem a pessoa às vezes está com tudo, né? certinho, perfeito, mas morre de medo da mesma forma. É comum, né? Mas não deveria ter esse medo. Mas assim, a blitz educativa, qual é a diferença da blitz de fiscalização? Isso a gente gosta de deixar bem claro para as pessoas. Durante a blitz de fiscalização, a pessoa ela é abordada, é verificado o documento, a habilitação, equipamentos obrigatórios do veículo, estado do veículo. Se tiver uma irregularidade, a pessoa está sujeita a ser notificada. Durante a blitz educativa, qual é a diferença? A gente aborda o veículo, só que não é solicitado nenhum documento, nem habilitação. A gente entrega um flyer para a pessoa, certo? E a gente pergunta se ela tem alguma dúvida, né? Geralmente esse flyer tem algumas dicas sobre comportamento no trânsito, alguma legislação nova, para que a pessoa também possa se atualizar. Então, assim, eu vou ser multado durante uma blitz educativa? Pode acontecer. Por quê? Se o agente de trânsito, embora ele não pediu documento nem habilitação, porque o foco não é fiscalização, mas a pessoa chegar sem cinto, chegar utilizando o telefone celular, igual aconteceu agora na última blitz que a gente fez, excesso de passageiro, criança sem o dispositivo de segurança, a pessoa vai ser multada porque não cabe ao agente de trânsito, né, definir se deve ou não. O agente de trânsito ele tem que aplicar a lei.
Claro, é o dever dele ali É o naquele dever momento. dele. O Código de Trânsito é bem claro, né? Lógico. Verificou-se a infração, deve-se lavrar-se o auto. Então, o agente de trânsito, se ele chegar a perceber algum tipo de infração, infelizmente ele vai ter que notificar. Mas, de todas as formas, é raro a gente ter que fazer uma notificação durante uma blitz educativa, porque a gente já coloca a placa na frente informando que é uma blitz educativa, né? Então, assim, o pessoal não precisa ter medo. Vou perguntar para o agente Jonas, como é o seu trabalho? Você também participa dessas blitz? Participo. Estamos lá na linha de frente, na abordagem dos condutores, né? Então, quando a gente se apresenta e relata que é uma blitz educativa, que o nosso objetivo, né, é orientar, é educar, é sensibilizar as pessoas, é conscientizar, a recepção por parte deles também já é mais tranquila, eles estão mais abertos, eles, entre aspas, eles se desarmam, né, no sentido de receber a gente, de atender, né, o agente de trânsito. Bacana. Tem alguma mensagem prioritária que é necessária falar para todos? A mensagem fundamental é a conscientização, né? A gente sempre mostra dados, estatísticas para sensibilizar as pessoas, né? O que eu sempre passo é o seguinte, que a gente tenta mudar comportamentos, isso tem que ser de dentro para fora, né? Não adianta a gente aplicar penalidade, multas, se a pessoa não se conscientiza. Então, a gente busca sempre a conscientização. Acaba que a blitz educativa tem um caráter de alerta e a minha pergunta é justamente sobre essa conscientização. Se o movimento ele tem tido aceitação e aproveitamento das pessoas. Sim, de forma geral tem tido esse aproveitamento. Eu acho que na nossa cidade, né, ele é muito bem visto por toda a população. Geralmente tem pessoas que gostam de parar para pedir um flyer, para dar os parabéns. Eu acredito que através desse comportamento, dessas ações que a Codetran tem feito, faz com que a gente se aproxime da população e para que a Codetran seja vista também não como um órgão punidor, mas sim um órgão que está ali para manter a ordem, né? E também para levar a informação e a educação para as demais pessoas. Bacana. Agora, a gente andou conferindo ali no site da Prefeitura que o Codetran planejou 20 atividades para difusão dos objetivos do Maio Amarelo, né? Sim. E vocês podem falar alguns para a gente acompanhar? Quais seriam os principais? Então, hoje a gente está trabalhando junto com o Balneário Camboriú, fazendo a blitz educativa juntamente com eles, entre os dois municípios, levando esse conhecimento. Além das blitz educativas que nós estamos fazendo dentro da cidade, junto com a Guarda Municipal, que está em treinamento. Então, eles já estão fazendo esse treinamento junto conosco, para que também eles futuramente façam esse trabalho, já é uma forma deles se apresentar para a sociedade. Além de todo esse trabalho que a gente está fazendo nas ruas que estão sendo vistos, a gente também já fez agora no dia 1º de maio, junto com o SESC, a gente fez um pedal, também foi alusivo ao Maio Amarelo. Claro. Né? E diversas palestras estão sendo feitas nas empresas. Tem empresas já que no começo do ano eles já solicitam, né, para a gente essa palestra. São escolas também que estão tendo atividades, né, de forma lúdica com as crianças. A gente leva jogo de trilha, a gente leva dominó, a gente leva baralho. Né? E a gente também faz o programa Motorista do Futuro. Que eles adoram, né? Sim, até o Jonas, ele é o nosso professor do Motorista do Futuro, né? Legal. Então, ele e o Diego, que são os professores, também temos outros agentes que nos auxiliam, que seria o Odair, o Nadai, o Jason, que são excelentes profissionais aí, que já têm mais de 10 anos de profissão, né, que acabam compartilhando o conhecimento que eles têm com essas crianças. Né? Como é que é esse contato, Jonas? Porque eu imagino que as crianças realmente estejam mais abertas, né? Eu sempre digo, né, nas palestras que faço nas empresas, como ainda fiz essa semana, que é muito bom trabalhar com as crianças, né? Porque a recepção é diferente, né? E a gente acredita que uma criança, né, que a partir dos 5 anos de idade já recebe instruções, já seja conscientizada sobre segurança no trânsito, educação e respeito, ela com certeza ao chegar aos seus 18 anos vai ser já um adulto responsável, né? Não que a gente não acredite na educação do adulto, mas é muito melhor a gente trabalhar com a criança e ela crescer consciente, né, do que já com o adulto com habilitação há tanto tempo. Bacana. Acho muito importante e toda essa conscientização, todo esse movimento, existe algum dado que demonstra a redução dos acidentes de trânsito após o movimento? Do Maio Amarelo? Exatamente. Então, assim, o problema é que a gente passa pela quantidade de veículos que estão crescendo.
né? Então, assim, quando começou o movimento, até quando foi definida a década de ação pela segurança no trânsito, né? De lá para cá, se a gente olhar a quantidade de veículos aqui em Itajaí quase que dobrou, né? Então, assim, automaticamente a quantidade de acidentes também aumenta, né? E esses dados, infelizmente, eles acabam sendo muito dispersos. Então, hoje, né, a gente montou um setor de estatística ali dentro da Codetran para tentar unir esses dados que são da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Codetran, né? Então, porque tem algumas épocas que esses outros órgãos acabam fazendo o trânsito e tem épocas que não. Então, isso acaba variando a estatística da Codetran. Então, a gente está uniformizando todos esses dados para poder ser um dado único, né? Um dado real. Agora, Jackson, você tem dados sobre Sim. o trânsito em Itajaí que você pode revelar para a gente? Quais são os números de pessoas acidentadas, de acidentes? O que você tem de dados interessantes aí? Então, assim, ano passado, né, um dado geral, né, de todas as corporações, que aconteceu na nossa cidade foram 19 mortes por acidente de trânsito, né? Isso, comparado com as outras cidades, é um valor muito baixo. Porque a média do Brasil são 21 mortes para cada 100 mil habitantes. 100 mil. E nós aí temos 215 mil habitantes com 19 mortes. Então, a gente está com a metade, né, um pouco menos até, do que as outras cidades, do que a média. Só que, assim, é bom esse número? É lógico que não. Porque 19 mortes não interferem na nossa vida se não for um ente querido nosso, né? Então, o número ideal é 0. Claro. Então, a gente tem trabalhado com isso, né? Um trabalho contínuo, tanto da fiscalização como da educação de trânsito, para reduzir esses números, né? Então, assim, teve uma redução na quantidade de acidentes de trânsito, né, dos anos anteriores para esse, significativa, em torno de 20%. Acidentes. Tem de esse acidentes. número, Jackson? Sim, ano passado a gente teve em torno de 5 mil acidentes de trânsito em Itajaí, né? E sendo que o maior índice foi de 19 e 29 anos, em torno de 1.400 acidentes, e também que teve um empate técnico, né, que seria dos 30 aos 39 anos. Então, também teve 1.400 acidentes. Então, assim, só essa faixa etária já é responsável por um grande número. Quer dizer, é muito acidente, mas, felizmente, com mortes, o número é bem menor, né? É bem menor. São acidentes, assim, pequenos, sabe? Geralmente são acidentes simples. Quebra de para-choque, lanterna, né, uma porta amassada, nada demais. Não chegam a ser acidentes graves. Certo. Geralmente, os acidentes graves são com moto, né? A moto é um veículo extremamente perigoso, né, e que coloca o condutor numa situação delicada. Vocês têm os dados, o número de acidentes com vítimas, mas não fatais? Não fatais? Seria aproximadamente aí em torno de 700. Com vítimas que não foram fatais. Em torno de 700 que não foram fatais, né? Sim. Pessoas machucadas, né? Com algum tipo Sim. de lesão decorrente do acidente. Claro, entendi. Agora, eu vou perguntar para a gente, Jonas, você que também está aí nas ruas, e o que chama mais atenção de comportamento negativo de motoristas? Na verdade, a gente tem que falar de todo mundo, né? Porque às vezes pedestre também tem culpa, né? Ciclistas, enfim. Hoje, eu diria que um dos grandes vilões aí, causadores de acidentes de trânsito hoje, não só aqui em Itajaí, no Brasil e talvez no mundo, é o uso do telefone celular. Infelizmente. Tem anos que o uso do telefone celular ele está provocando mais acidente com gente machucada do que o uso de álcool, só para ter uma ideia. Olha só. Então, bem preocupante, né? A falta de atenção provocada pelo uso do telefone celular. Uma coisa que todo mundo sabe, a gente vive batendo nessa tecla, mas parece que as pessoas relaxam em determinados momentos. Vocês percebem isso? Parece que em alguns momentos, por exemplo, acredito que agora, Maio Amarelo, as pessoas estão atentas, mas parece que depois, não, só vou dar uma olhadinha. Essa percepção também, Jackson? A gente chegou a fazer uma campanha exclusiva, inclusive estamos fazendo agora nesse Maio Amarelo, que é sobre o celular, né? Então, a gente fez um flyer que mostra o marido conversando com a esposa, né? E depois ela continua chamando ele e ele para de responder. Então, o flyer passa essa mensagem.
Então, a gente gostaria que todas as pessoas, né, levassem, né, essa atitude, né, que a gente tenta ensinar elas, o quão perigoso é utilizar o telefone celular. Então, a gente fez esse flyer exclusivamente para isso e a gente conversa com o condutor, a gente fala de dados para ele, porque a notificação, ela é o menor dos problemas caso esse condutor venha se envolver no acidente de trânsito. Então, é isso que a gente tenta explicar para o condutor. Perfeito. Bom, a gente vai para um intervalo, voltamos já já a conversar sobre o Maio Amarelo, consciência no trânsito. Já voltamos hoje conversando sobre o Maio Amarelo, campanha para a conscientização das pessoas no trânsito. Estamos com o diretor de Educação para o Trânsito de Itajaí, Jackson Neri da Câmara, e também o agente de trânsito, Jonas Teixeira. Então, eu acho justo a gente aproveitar o assunto que a gente estava tocando antes, que a gente tem aqui um relatório do Mundial sobre a Segurança das Estradas, justamente da Organização Mundial da Saúde, que ela aponta a importância de infraestruturas mais seguras, como pistas reservadas para ciclistas e motociclistas, justamente para diminuir o número de acidentes no trânsito. Queria saber do Jackson como você avalia as condições das vias urbanas da cidade de Itajaí. Então, a gente tem que ver que nós estamos num país de terceiro mundo, né? Então, as nossas vias, elas não são apropriadas como a teoria, o próprio Código de Trânsito brasileiro fala. Então, assim, muitas vezes, o próprio Código de Trânsito, ele contradiz a nossa realidade, né? Itajaí, comparado a muitas cidades, ela é uma cidade com excelente pavimentação, né? Precisa melhorar? Precisa. É lógico, não é porque eu sou diretor ali do órgão, eu vou dizer que não precisa. Precisa, né? Mas está tendo diversas obras na nossa cidade agora que vão viabilizar, que vão melhorar a estrutura das nossas vias. Então, eu acredito que o maior problema não são as vias, tá? Eu acho que é a educação. Porque se tu olhar, em diversos países tem vias muito piores do que tem na nossa cidade, inclusive no Brasil, e o índice de acidente de trânsito é muito menor. Tem lugares que nem semáforo tem e o índice de acidente é menor. Então, eu acredito que a educação, né, o próprio amor ao próximo é muito mais importante Falou tudo. do que uma via, né? Então, as nossas vias, eu vejo que assim, elas estão em boas condições de tráfego, entendeu? Agora, o mesmo relatório da Organização Mundial da Saúde que o Bernardo citou também revela que legislações mais severas de combate aos principais riscos no trânsito têm dado resultados. Então, querendo ou não, aquela lei mais em cima, mais vigorosa, e é daqueles casos mais óbvios, né? Controle de velocidade, consumo de álcool, direção perigosa, ausência de cintos de segurança, ausência de capacete de motociclista, cadeirinha para criança, tudo aquilo que parece óbvio, mas que às vezes a gente ainda vê as pessoas cometendo infração, né? Quais são as principais infrações aqui dos motoristas da região, Jonas, por favor? Então, como eu falei anteriormente, hoje a infração de trânsito mais praticada em Itajaí é o uso do celular, né? E pode-se dizer que, em segundo lugar, o cinto de segurança, principalmente no passageiro, né, do banco de trás. Então, as duas infrações mais cometidas são essas duas. Talvez a questão da embriaguez venha em terceiro lugar. Entendi. Agora, esses acidentes acabam não só levando à morte, mas deixando pessoas com lesões graves. Era isso que a gente falava no intervalo, né, Jonas? Você tem esses dados? Sim. Só para ter uma ideia, em 2017, o Brasil registrou 160 mil pessoas com lesões graves decorrentes de acidentes de trânsito. Se a gente parar para pensar, quantas dessas pessoas que não ficaram com sequelas permanentes e irreversíveis, que hoje e para toda a vida estarão numa cama, numa cadeira de rodas, né, por exemplo, que tiveram amputação de membros ou alguma lesão neurológica. Então, não há de se pensar só em quem morreu, mas quem também ficou sequelado, vítima de acidente de trânsito. E que mudou a vida completamente, provavelmente, né, por conta disso. A sua própria vida e a vida de toda a família, de quem convive com ela também, né? Sem falar que isso tudo tem um grande custo, né? Você tem dados daqui, Jackson? Então, um fato aqui que me chamou a atenção é que os últimos 2 anos do Brasil teve um total de 80 mil mortes, né? A gente tem aproximadamente aí 40 mil mortes por acidente de trânsito por ano, né?
E a Guerra do Vietnã, que durou 16 anos, teve um total de 58 mil mortes. Olha isso, gente. Então, é assim, muito triste, né? Pensar assim. Vão falar, tá, mas todas as mortes da guerra não foram divulgadas. Mas também, se a gente olhar no Brasil, todas as estatísticas, todas as mortes, entendeu? Elas não compõem essa estatística oficial. A gente tem muitas cidades no interior que, por exemplo, não fazem essa contabilidade, entendeu? Não fazem parte dessa conta. E as mortes que ocorrem depois de 1 mês, 2, 3, no hospital, também não entram para essa estatística. Então, esse número ele é muito mais alto do que é apresentado. Então, diretor, eu acho importante a gente falar do Maio Amarelo como um mês simbólico para o trânsito, mas o ideal do movimento vai muito além disso. No caso, uma conscientização permanente do motorista, enfim, do pedestre. E eu queria saber quais medidas estão sendo tomadas justamente para que esses quadros de morte no trânsito sejam resolvidos a longo prazo, além do próprio movimento do Maio Amarelo. Então, resolver isso a longo prazo. Bernardo, vou te dizer uma coisa. Eu sou agente de trânsito também. Né? Hoje eu estou como diretor, mas eu sou agente de trânsito há mais de 10 anos. Né? Então, hoje, no programa Motorista do Futuro, a gente trabalha com crianças de 8 anos. Então, daqui 10 anos, que é o tempo que eu tenho de serviço, essas crianças vão estar com 18 e vão ser os nossos motoristas do futuro. Se esse trabalho tivesse começado há 10 anos atrás, com certeza esses jovens, né, eles teriam um comportamento diferente do que tem hoje. Então, a gente começou, a partir do momento que eu entrei nessa diretoria, a gente começou a fazer esse trabalho com as crianças para que esse comportamento, a longo prazo, ele tenha um efeito no nosso trânsito. Só que assim, não é do dia para a noite. Só que eu acredito que, embora seja a longo prazo, a gente já começa a ter esses resultados agora. Porque quando a gente faz a formatura do motorista do futuro, nós entregamos um certificado para a criança, uma carteirinha de cidadão exemplar assinada pelo prefeito, a gente entrega um bloco de multa, joguinho, né? E os pais, eles gostam desse aprendizado que o filho está recebendo. Eles também aproveitam. Eles aproveitam, só que em contrapartida, o filho começa a cobrar eles também. Ah, perfeito. Entendeu? Isso é ótimo. Então, os filhos começam a cobrar eles e muitas vezes eles acabam encontrando a gente na rua, encontrando em algum lugar, e eles falam, olha, meu filho andou me multando. Né? Ótimo. Então, é uma forma que a gente faz, né, com que as crianças cobrem os pais para mudar o comportamento do pai. Porque eu tenho uma filha de 7 anos, né? Eu não gosto de ver minha filha me chamar a atenção. Claro. Né? Tu imagina, eu tô dizendo que não pode usar o celular e eu vou usar na frente dela. Eu digo para ela que tem que usar o cinto para os amiguinhos dela, como eu já fui na escola dela. E eu não vou colocar o cinto, sabe? Então, se o teu filho sabe o que é certo ou errado, porque uma criança de 4, 5 anos, ela entende perfeitamente. Entendeu? Aí ela vê o pai dela fazer errado, ela vai falar e o pai vai se envergonhar. E ela acaba tendo uma visão diferente do agente de trânsito. Pelo menos eu fui criado assim, né? E já vi bastante pessoas que também me relataram isso, que quando a gente era criança, né, via a polícia, abaixa dentro do carro. Ficava tudo em pé dentro do carro, tudo sem cinto, aquela bagunça. E hoje ainda eu vejo o pessoal fazer isso. Se esconde a polícia, sabe? Olha Eles falam assim, se esconde, cuidado, filho, a polícia vai te levar. Então, depois que as crianças têm esse contato com a gente passa a ser amigo delas, entendeu? Então, Ótimo. o pai e a mãe falar isso não adianta, né? Perfeito. Porque a criança está do nosso lado. Muito bom. Pessoal, agora sim, tem alguma ação específica para ciclistas, para pedestres, Jonas? Então, a gente, como o Jackson relatou, né, os passeios ciclistas que acontecem durante o ano, é o momento que a gente tem de divulgar, né, a questão das regras do ciclista, entregar o material que a gente tem confeccionado ali do ciclista, né? E fora isso, a gente promove algumas ações, principalmente no calçado Andercílio Luz, fazendo abordagem, né, orientação de ciclistas e pedestres, né? Mas mais nos eventos, né? Eventos também como Marejado, outros eventos que tem. É o momento que a gente tem para ter um maior contato com esse tipo de público também, né? E os ciclistas, qual seria a maior infração dos ciclistas? Eu diria que a maior infração hoje de trânsito praticada pelo ciclista é andar na contramão de direção.
E é uma atitude bastante perigosa, né? Quem é condutor, motorista habilitado, sabe do risco de acidente que está transitando numa via e o ciclista está transitando em sentido contrário, né? O risco de acidente que existe, né? Então, diretor, uma pergunta mais de um viés histórico, né? O Maio Amarelo surgiu depois de um pacto mundial denominado Década da Ação pela Segurança no Trânsito, que ele foi assinado por mais de 190 países em 2011. E o tratado ainda é válido e ele visa reduzir até 2020 50% das mortes e lesões provocadas pelo trânsito. É uma meta bastante audaciosa, mas você acha que ela pode ser cumprida dentro do tempo estipulado? Com os dados que nós temos hoje, né, tô falando a nível Brasil. Não. Né, assim, foi reduzido, eu acredito que uns 20%. Só que, como eu falei, em contrapartida, a quantidade de veículos também subiu muito. Então, tem essas duas análises, né? Então, se nós temos mais condutores, com certeza teremos mais acidentes de trânsito. Gente, nós estamos indo para o finalzinho do programa. Eu queria deixar os microfones para vocês deixarem aí a mensagem de vocês nesse Maio Amarelo. O que vocês têm a dizer, Jackson? Então, nós falamos aqui das vias, né? Da situação das vias, e eu disse que realmente precisa ser melhorado, precisa ter ciclofaixa, mas nada disso importa se o nosso comportamento não for condizente, né, com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente sabe que é o correto. Então, eu acho que a educação, o amor ao próximo, né, vem acima de tudo, acima da lei, vem acima de tudo, porque se a gente tiver o nosso comportamento adequado, né, a gente amar o nosso próximo, com certeza as leis vão ser automaticamente respeitadas. Então, o que eu peço para todos é que nós estamos fazendo o nosso trabalho. Em 2 anos, a gente já atingiu mais de 40 mil pessoas. Então, não adianta a gente fazer o nosso trabalho se cada cidadão, cada condutor do seu veículo não fizer a sua parte. Então, a gente espera que todo cidadão faça a sua parte, pare de utilizar o celular por enquanto estiver dirigindo, utilize o cinto de segurança. E uma coisa que eu queria deixar bem claro para refletir. Eu, como agente de trânsito, vejo muitas pessoas dirigindo seu veículo com cinto de segurança e o seu filho atrás do veículo, em pé, sem cinto de segurança, sem um dispositivo de segurança que seria a cadeirinha. Então, assim, eu só queria que você refletisse. Você faz isso por quê? Só tem 2 formas, 2 pensamentos. Ou você faz isso porque você se preocupa só com a sua segurança, ou você faz isso para não ser multado. Então, tem essa reflexão. O que é importante, não ser multado ou a segurança do seu filho? Olha só. Também vou deixar as últimas palavras aí do agente Jonas Teixeira. Então, é exatamente isso que o Jackson acabou de falar. Quando eu estou fazendo palestras, eu sempre digo, gente, a primeira preocupação não pode ser, ou melhor, o fato de eu fazer a coisa certa no trânsito, o fato de eu não usar o celular, o fato de eu usar o cinto de segurança, minha primeira preocupação nisso não pode ser o medo de eu ser multado, notificado, perder a minha carteira. A minha primeira preocupação tem que ser a minha segurança, a minha integridade física e a do próximo. Quando houver essa mudança de pensamento, quando a minha primeira preocupação enquanto condutor for, né, integridade física, segurança viária, aí sim as coisas vão começar a mudar com toda certeza. Muito bom. Muito obrigada. A gente agradece, então, o diretor de Educação para o Trânsito de Itajaí, o Jackson Neri da Câmara, e também o agente de trânsito, Jonas Teixeira. Ficamos por aqui com mais um Viva Voz, né, Bernardo? Mais um Viva Voz, agradecer a presença dos dois e uma passadinha nas redes sociais, Instagram e Twitter, @VivaVozUnivale, e o Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Isso aí, até o próximo. Tchau. Valeu. Tchau. Obrigado.